Muito boa noite, Gonovan, Alashan. Mais uma vez iniciando uma live aqui nas redes sociais. Hoje com a nossa querida Lilian Johan Stein, ela que é lá do Espírito Santo, formada em pedagogia, pós em administração escolar, trabalha sempre com a língua pomerana, se dedica a aprimorar, a aperfeiçoar os professores, e quem quiser conhecer um pouco mais dessa língua, né, que precisa ser valorizada e que não pode ser esquecida, né, porque os nossos antepassados trouxeram essa língua consigo, e essa língua e essa cultura não pode ser perdida, não pode morrer, é o que eu penso, né? Então, desde já agradeço muito a tua disponibilidade de participar em mais uma live aqui. Então, boa noite, Lilian, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um grande prazer poder estar aqui falando um pouco com você e também, né, falar um pouco da nossa cultura pomerana, né? Um prazer muito grande. Muito bem. Eu queria te perguntar, o que te levou, o que fez você se interessar pela cultura, pela língua pomerana? Bem, eu acredito que veio de berço, né? Porque, na verdade, a língua pomerana é a minha língua materna. Então, eu fui uma pessoa, né, que cheguei na escola falando muito pouco o português. E eu não entendia por que meu pai insistia comigo e falava assim: minha filha, você precisa aprender a língua portuguesa, porque quando você for na escola, senão você vai sofrer muito. Mas eu não sabia o que era esse sofrer, eu não conseguia, não tinha maturidade, não conseguia entender o por causa de que ele abordava, né, dessa forma, do sofrer. E aí eu aprendi algumas palavras, né, em casa, e quando eu cheguei na escola, aí eu já entendia algumas palavras, mas muito pouco. E então, vivenciando, né, o dia a dia lá que eu fui perceber o porquê meu pai falava isso, porque a gente era proibido de se expressar na língua materna. Então, a gente tinha que, dentro da sala de aula, só falar português. E então, aqueles que não sabiam, era muito triste, né? Ver os colegas, muitos choravam, né? Porque não entendiam a professora, né? A professora não falava em pomerano, e era tudo em português, e na época era proibido mesmo. Então, a gente só tinha o horário do recreio para a gente poder se comunicar. E aí a alegria era total, né? Porque lá a gente corria no pasto e brincava, e quando voltava para a sala de aula, era novamente, né, em português. E aí muitos colegas choravam. E eu, desde pequena, eu tive esse negócio de querer ajudar o outro, né? E então eu me colocava à disposição com o pouco que eu sabia, de poder estar auxiliando eles, né, para poder aprender. Só que muitas vezes também eu era repreendida, né? Não podia ajudar muito, mas a professora também não era tão enérgica quando, então, o colega chorava muito e que ela via que realmente não entendia, aí ela permitia, né, porque eu era tipo uma auxiliar da professora, sabe? Era apagar quadro, era levar caderno, então eu já tinha essa facilidade de chegar para o colega para poder falar. E os outros não tinham isso, né? E aí, então, eu fui aprendendo melhor, né, o português, e eu tinha um grande sonho também de ser professora. E então eu sempre falo assim, não fui eu que escolhi a educação, foi a educação que me escolheu, porque na época, né, eu não tinha muitas bonecas, mas tinha algumas, e eu pegava até pedaços de madeira e amarrava um pano, né, lenha, né, não cortava lenha pequenininha assim, do fogão, e eu pegava aqueles pedacinhos, né, de madeira, de lenha, amarrava retalhos, né, e colocava eles em fileira, sabe, que eram meus alunos. E aí eu tinha, né, na verdade, uma tábua,
e usava carvão para escrever, eu não tinha giz. Então, eu já começava lá, né, a ministrar as aulas. E eu sempre falo assim que o professor, ele é o exemplo, é o espelho para o aluno, né? E eu sei que minha professora, no terceiro ano, terceira série, né, a gente falava na época, ela usava uma saia godê de tergal, azul clarinha e uma blusa branca. E eu achava linda aquela saia, e era uma saia curtinha. E eu, na época, né, eu era acostumado a usar vestidos ou saias até o joelho, não podia ser acima do joelho. E a professora, ela tinha uma saia curta, e eu achava isso lindo. E eu me espelhei tanto nela, que quando eu cheguei em casa, eu peguei um tecido de uma sombrinha, que era meio godê, né? Amarrei na frente, eu lembro como se fosse hoje. Só que não era azul, era vermelha. E aí eu me sentia verdadeira professora, porque eu estava com uma saia godê. E aí eu, assim, ministrava minhas aulas, né? Era enérgica com os alunos, exigia o máximo deles, né? Embora que eram pedaços de madeira. E foi isso. E aí, quando eu terminei o quarto ano, a minha vontade realmente era de continuar os estudos. Mas eu não consegui, porque na época era tudo muito longe, não tinha escola perto, aí tinha que ir para o internato. E aí, meus pais não concordaram. Lógico, né? Uma menina de 12, 13 anos sair de casa para estudar naquela época não era tão fácil. E aí eu não consegui estudar e eu me dediquei aos trabalhos da lavoura com meus pais. E hoje eu sou grata a Deus por isso, porque isso possibilitou que eu, vamos dizer assim, conhecesse um pouco mais também da vida do campo, da lavoura, né, do artesanato, e, enfim, tudo mais. E depois surgiu, então, a oportunidade de estar retomando os estudos. Mas antes de retomar os estudos, eu recebi uma proposta de uma comunidade vizinha para assumir o lugar de uma professora que tinha se removido, e para as crianças não perderem um ano letivo, tinha que arrumar outro professor. E estava muito difícil, porque isso era em setembro, final de setembro. E aí eu assumi a minha primeira sala de aula, com 35 alunos das 4 séries, fogão a lenha, sem servente, sem estudo, mas eu tinha o principal, a força de vontade e o desejo de querer fazer o que eu sonhei até então, né? Até naquele momento, meu sonho era de ser professora. E aí comecei, né, a ministrar as aulas nessa comunidade, e aí também surgiu um curso à distância supletivo, né, que era o primeiro grau, concluir o primeiro grau e o magistério. E foi aí que eu comecei a estudar à distância. E também concluí o curso, aí fui para outra escola. Voltando um pouquinho, naquela comunidade que eu falei que foi a primeira, eu trabalhei, então, de outubro até dezembro. E aí, acabou. No ano seguinte, eu não tinha onde trabalhar. Aí, em maio de 83, eu recebi outra proposta, na época era chefe de educação, para me assumir a escola onde eu tinha feito minha primeira série, porque a minha primeira professora da primeira série tinha se aposentado. E aí, como eles gostaram do meu trabalho na primeira comunidade onde eu fui, eu recebi, então, o convite para assumir aquela escola. E aí eu também fui assumir e fiquei 22 anos, né, naquela escola. Depois eu saí, né, e assumi o lugar da minha primeira professora. Sou grata a ela até hoje, sabe? E ela é viva ainda, sabe? É muito forte. E só não consegui reencontrar a minha professora da terceira série. As outras eu conheci, então, conheci e consegui, assim, retomar e sempre ter contato com elas, né?
E aí depois eu comecei, então, a fazer, né, a faculdade, à distância também, né? Então, eu nunca estudei em escolas presenciais e consegui, então, terminar a faculdade e foi no final dos anos 90 que eu comecei, então, a me dedicar ao ensino da língua pomerana. Como eu era falante, eu tinha vontade de escrever, de ler e escrever, mas não tinha nada, né? Só tinha em alemão. E pomerano não. E aí foi o Tressmann que veio a Domingos Martins de falar, né, sobre a pesquisa dele e sobre a organização de pessoas para, assim, fortalecer a língua pomerana. Eu lembro que ele sempre falava, assim, que a língua ela tinha que ser registrada. E aí eu comecei a acompanhar os trabalhos dele, no final dos anos 90. Em 2005, eu fui chamada para trabalhar na prefeitura, porque eu não era aposentada ainda, mas eu tive que me ausentar, me afastar da sala de aula por problemas de saúde. E então eu trabalhava num posto telefônico. E aí, quando então surgiu a oportunidade de trabalhar no gabinete da prefeitura, porque eu também fazia terapias no centro, né, do município, facilitava mais para mim do que porque eu morava no interior, né, em Melgaço. Então, foi por isso que eu saí de Melgaço e vim para Domingos Martins, né, e trabalhei na prefeitura, no gabinete do prefeito. E esse trabalho eu só fui para o gabinete do prefeito devido à língua pomerana, porque o prefeito, na época, exigia, né, e era um sonho dele de ter alguém que falasse pomerano no gabinete. Aí eu fui para lá. E eu digo para você que foi a partir daquele momento, sabe, em 2005, que assim eu fiquei mais sensibilizada com a causa. Porque eu vivenciei momentos que assim me marcaram até hoje, sabe? Porque muitas pessoas do interior, pessoas idosas que nunca tinham ido numa prefeitura, elas chegavam lá e quando eu via que era uma pessoa que só falava pomerano, eu já me dirigia a elas em pomerano. E aí a gente percebia a satisfação das pessoas e elas falavam assim, nossa, que bom que tem alguém que sabe falar a nossa língua, né? E aí a gente percebia o quanto isso era importante. E aí também eu fiz, sei que eu fui numa inauguração de uma escola e eu tinha feito o hino do município em língua pomerana. E eu fiz uns slides e levei esses slides no dia da inauguração da escola. Foi numa localidade de Alto Tijuco Preto. E aí um senhor depois veio até mim, ele não me conhecia, nem eu não conhecia ele, mas ele viu quando eu apresentei, né, o hino lá, e aí ele falou assim, eu estou com 78 anos, ele falou. E hoje, a primeira vez, ele falou assim, eu consegui entender o que é o hino do município, porque eu expliquei isso em pomerano. E então, assim, para mim aquilo foi muito marcante, sabe? Porque eu vi o quanto isso era gratificante para as pessoas. E desde então, eu passei, não deixei mais de lado. Desde então, de 2005, que também o município adotou a questão de curso, né, para professores, e eu, então, consegui participar. Na verdade, no início foi negado para mim, porque só podia para professor. E eu não estava dentro de sala de aula, eu estava no gabinete do prefeito. Então, eu tenho que falar assim, hoje eu sou grata ao prefeito, porque ele, na época, então, ele falou, não, mas você está atendendo o povo. Então, eles conversaram, sabe, com a secretária de Educação, e então toda pessoa que estava em outros setores tinha o direito de participar. E aí, eu, então, realmente continuei
porque nós tínhamos muitos professores, mas aos poucos, né, elas foram desistindo, porque muitos não eram falantes, e aí era muito difícil. E então, eles foram desistindo, e por fim, ficou eu e mais uma outra pessoa. E aí o curso acabou, porque não tinha mais professores para fazer. E aí eu não parei, mesmo não tendo curso mais para professores, eu continuei estudando, me dedicando, pesquisando, sempre em contato com o Tressman. E hoje, então, eu tenho outra função, sabe? Eu não voltei mais para a sala de aula, mas eu não abandonei a questão da língua. Então, hoje, você quer falar? Eu te cortei? Não, pode falar, pode seguir falando, desculpa. Eu pensei que você queria falar. Não, então, por isso que eu estou falando, né? Aí eu me dediquei realmente a fundo de pesquisar, e eu falo para qualquer pessoa que a gente não pode desistir no primeiro momento, porque a escrita da língua pomerana, para você aprender uma nova língua, você tem que ter força de vontade, e você não pode desistir na primeira dificuldade. Por quê? Eu digo sinceramente, desde 2005 eu estou envolvida com a questão da escrita, mas eu sou franca a dizer que às vezes bate uma insegurança que você não sabe onde você vai buscar. E então, sabe, hoje meu refúgio é o Tressman, mas ele também tem as coisas dele, ele também não consegue responder na mesma hora, né? Mas a gente sempre está em contato. E eu sou muito grata a ele, porque ele sempre me ajudou, ele nunca negou, sabe, assim, as dúvidas que eu tenho, então a gente tem esse trabalho em conjunto, né? E hoje meu trabalho é mais voltado para a questão de consultoria, de apoio pedagógico e material, enfim, essas coisas assim, né? Porque, por incrível que pareça, eu nunca trabalhei em sala de aula a língua pomerana. Eu estou, assim, numa outra área, eu produzo material, auxilio as professoras, faço música, enfim, um monte de coisa. Mas sala de aula, no dia a dia, eu não tenho experiência com o pomerano, né? Porque eu não tive, eu sempre estive envolvida com outras coisas, né? Não mais em sala de aula. Mas selecionando, né, de certa maneira, orientando os professores, né? Sim, com certeza. Hoje em dia você desenvolve um material pioneiro, né? Então, materiais que vão para diversos estados, né? Para diversas escolas, diversos professores também, né? Que tipo de material atualmente você desenvolve? Como é que funciona, assim, a sua orientação? Que função especificamente você trabalha hoje, né? Qual trabalho você desempenha, né? Seria só orientação? Onde você desempenha esse trabalho, né? Bem, na época que eu estava na ativa, né, eu trabalhei, depois que eu saí, né, do gabinete do prefeito, porque eu era efetiva do Estado, e aí saiu uma lei que a gente não poderia ter mais, como que a gente fala, desvio de função, porque senão poderia me prejudicar na aposentadoria. Então, eu era efetiva de 25 horas. Então, eu trabalhava 25 horas na Secretaria de Educação, e aí eu coordenava o programa escolar, né, de educação pomerana, que é o PROEPO, e o outro período eu ficava na prefeitura, ainda no gabinete. Só que eram totalmente coisas diferentes para fazer, e eu vi que eu estava ficando muito ocupada, muito sobrecarregada, sabe? Porque eram coisas diferentes. E aí eu acabei saindo de tudo da prefeitura, do gabinete, e fiquei só na Secretaria de Educação. Aí depois veio a aposentadoria, e eu acabei saindo também da Secretaria de Educação. E aí o PROEPO ficou meio que desamparado, sabe? Porque não teve mais formação específica, porque o meu trabalho com os professores era, assim, na questão de auxiliar e criar atividades e material, porque a gente não tem livro até hoje, a gente não tem muito material.
Como também não tinha recurso, eu comecei a usar caixinhas de remédio reciclados, né, para poder fazer. Então, assim, eu posso, tem até alguns materiais aqui. Por exemplo, não sei se dá para ver direitinho. Isso aqui é um CD. Eu fiz um jogo da memória, né, com CD. E desenhos, tudo reciclado. Na época não tinha nem, como que eu vou dizer, impressora para a gente poder imprimir, né? Então eu pegava caixinha de suco, o desenho da fruta e colava em cima. Então, isso aí era isso aqui, na verdade, eram caixinhas de remédio, né? Não sei se vai dar para você ver. Acho que é para cá. Isso. Traz para o centro. Agora, sim. Uhum. Dá para ver? Então, a caixinha de remédio, né? Então, está escrito a palavra Küns, né? Abóbora. E aqui, nessa aqui, está dando para ver, né? Küns também. Aí, por exemplo, você unindo as duas, né? Então, seria tipo um dominó, né? Então, tem várias caixinhas. Deu para entender como que funciona? Deu para entender. Palavra com desenho, né? Desenho esse era um. Isso aqui, na verdade, é um outro material. Eu não sei se dá para você identificar o que é isso? E essas caixinhas aqui saem. Isso aqui é uma caixinha de Presto Barba. Não tem aquelas giletezinhas de Presto Barba? Aí eu coloquei um desenho aqui em cima e trabalhei frases fatiadas. Por exemplo, deixa eu ver se dá para ver aqui. Gente, tá difícil. Tá dando para ver, ó. Uhum. Die Heimke ist grün. Heimke é o gafanhoto, né? Uhum. E aí, quer dizer, isso aqui, tudo solto, aí a criança já faz o quê? Ela vai brincando, mas ao mesmo tempo ela vai praticando a leitura e também a estrutura, a organização das frases, né? Porque não vai dar para ela colocar Grün da Heimke, né? Então, depois de pronto, ó, ela vai colocando aqui dentro. Entendeu? Muito bom. E isso aqui são caixinhas de tic-tac. Tem aquela balinha? É tic-tac, né, que fala? Sim, sim, Então, também, ó, com desenho, né, a palavra, né, também, para eles terem material concreto. Porque brincando é muito mais fácil aprender do que, como que eu vou dizer, na decoreba, né? E aí também, por exemplo, brinquedinhos que as crianças têm, utilizando, né? Porque eu aproveito tudo. Então, por exemplo, isso aqui, né? Ó. Dá para ver? Ó, segue, né? Então, as crianças, assim, elas adoravam quando eu fazia visita nas escolas, como pedagoga, eu carregava esse material e fazia um momento com as crianças, né? Então, com isso, eu via que realmente funcionava a questão do material concreto. E aí também, assim, história em sequência, né? Deixa eu ter mais um. Tipo isso aqui, ó, história em sequência, ó. Olha que interessante, dá para ver, sim. Eu acho que deu para ver, sim, acho que fica melhor se eu pegar assim. Acho que eu que tenho que afastar mais, né? Então, por exemplo, tem a história com caixinha de sabonete, né? E aí, depois que eles organizam os desenhos, aí tem outras caixinhas que também tem o texto. Ó, aí eles vão associar o texto com o desenho, com a sequência. Então, quer dizer, eles gastam bastante tempo para fazer, mas elas estão brincando, mas ao mesmo tempo estão aprendendo, né? Aí também tem esse tipo de trabalho aqui, que eu, assim, gostei muito, muito mesmo. Isso são caixinhas de suco ou de leite. Então, eu trabalhei dessa forma, usando, então, ó, você está vendo, números, aí tem um desenho, tem um número, a escrita, e aí depois vai dando sequência. Então, até onde você quiser. Só que, para aproveitar o material, eu também fiz em 4 lados. Então, ó, aqui tem as cores, Blor, Yellow, né?
Depois tem Körperteile, né? E Keukengeschirr também. Então, eu usei 4 temas diferentes, né, em caixas. Então, você utilizando, por exemplo, uma caixinha dessa, mas colocando temas diferentes em cada caixa, você acaba aproveitando mais o material, né? Porque isso tudo é trabalho, é investimento, né? É gasto. Então, é por isso que, então, eu coloquei nos 4 lados. E também utilizei, para ser mais reforçado, eu coloquei aquele isopor que vem com televisão, geladeira, essas coisas que é bem durinho, porque aí a criança pode até sentar em cima que não amassa, sabe? Então, isso é material para muito tempo, né? Que interessante, né? Aí, assim... Então, você vê, até agora você só viu, a única coisa era o brinquedinho aqui, o bichinho, né, que é comprado, o resto é tudo reciclado. E também com papelão, eu fiz também esse tipo, deixa eu ver aqui, esse tipo de coisa aqui, essa fichinha aqui, ó, ela vai para lá e para cá, né, para criança realmente, para as pequenas, né, conseguir mexer. Então, o que é isso? É forro, né? Então, tem a palavra forro escrita junta, mas as sílabas em cores diferentes, para ela já saber onde ela vai separar a sílaba, porque uma grande dificuldade para as crianças, até para os adultos, quem não é falante, é separar as sílabas em pomerano, porque é totalmente diferente. E então, assim, esse é um dos materiais, né, que, assim, fez muito sucesso também, ó, aqui. E aí você escolhe o que você quer colocar, né? E também tem dado, né, que você pode estar brincando com eles, e aí esse dado, ele é com bolsos, né, com plástico, você vai colocando, né, os desenhos do jeito que você quiser, você joga o dado, aí você tem diversas formas, né, depende da criatividade do professor, ou você pede para ela falar só o nome, dependendo do nível da criança, ou fazer uma frase, ou então, dependendo, fazer uma história oral, né, envolvendo tudo o que ela viu ali, sabe, produção de texto, enfim, um monte de coisa. E também, isso aqui é um negócio que deu, assim, muito, vamos dizer assim, muita alegria para as crianças, porque isso aqui é um castelo que eu peguei embalagem de impressora, né? E aí, aqui dentro, eu coloco vários objetos e também o nome, eu trabalho primeiro o nome dos objetos que ficam aqui dentro com as crianças. E pelo tato, depois, ela tem que adivinhar o que ela pegou. Então, tinha inúmeros objetos aí dentro. Por exemplo, se tem uma panelinha ou se tem um pente, aí ela vai ter que saber pelo tato o que é, porque ela já ouviu a palavra, né, de possíveis coisas que tinham aí dentro. Então, assim, isso as crianças gostavam muito de trabalhar também. E aí, quando acertava, então, quem tinha a palavrinha, ela ia lá e aí eles faziam a exposição em cima da mesa de desenho com palavra, né? E agora também eu comecei, assim, a fazer outro tipo de material. Então, esses são mais antigos. Agora eu comecei com outros tipos de material, tipo esse aqui, trabalhar palavras, né, e letras e desenho. Então, isso aqui, isso dá para tirar, porque é feito com velcro, né? Eu coloco, então, o desenho, a letra e a palavra. Isso aqui sai tudo. Ó. Então, assim, as crianças vão brincando, né, e aprendendo. Eu não sei, eu tenho um negócio na minha cabeça que a criança aprende mais e a aula fica mais atrativa quando você leva coisas concretas, né? Aqui, né? Acaba desenvolvendo mais também a criatividade. Um jogo da memória também, né? Que eu fiz com animais, né? Então, tem várias cartas aqui para elas poderem brincar. Tem um outro material aqui que é tipo não é bem um baralho, mas você vai distribuindo as cartas e é uma sequência. Por exemplo, aqui tem uma maçã. Aí eu pergunto, eu falo assim, eu tenho a maçã.
quem tem a banana? Aí, quem tem a cartinha da banana... Não, da banana não, do abacaxi, eu que falei errado. Eu tenho a maçã. Quem tem o abacaxi? Aí, quem tem o abacaxi, ele vai falar assim, eu tenho abacaxi. Quem tem a banana? E aí, só que isso é em pomerano, né? Ele vai falar assim, ich have the apple. Wer hat the ananas? Aí, ó. Ich have the ananas. Wer hat the banana? E aí, por aí vai. Então, quer dizer, você vai envolvendo todo mundo, né? Então, isso é muito gratificante também. E tem esse material aqui também. Quer dizer, eu tenho muito mais, mas não daria para mim trazer tudo para cá e mostrar agora. Aí tem isso aqui também, sabe, trabalhar com alfabeto móvel, né? Tem várias imagens, né? Mas é assim, coloca as letras do lado ali e tem o alfabeto móvel. Aí, por exemplo, qual é o desenho? Cal, né? Então, Cal começa com o quê? Começa com V, com K ou com S, né? Aí a criança já vai aprendendo também. Isso é bem para o nível iniciante, né? Isso, e também tem essa questão aqui, alfabeto, né? Porque eu sempre gosto de trabalhar com alfabeto ilustrado, porque a criança tem que visualizar, ela tem que ver. Acho que assim, né? Tá ruim. Isso. É o alfabeto. E trabalho também com questão de tradução de histórias, né? Por exemplo, isso aqui é Dem Buch Sie Teufel. Nossa, eu tô tão ruim para mostrar isso. Dá pra ver. É a bota do bode, né? Então, assim, eu utilizo as imagens, isso não é para vender, né? É só para trabalhar em sala de aula mesmo. Então, assim, eu costumo utilizar a mesma imagem do livro, mas aqui na frente tem os direitos, né, autorais da pessoa, porque isso é só com o objetivo de trabalhar na sala de aula mesmo, né? Então, isso não está, assim, circulando. E aí a gente tem, assim, várias histórias, né? Algumas a gente fazendo assim, tem essa aqui também, ó, que é daquela música Quem Mora na Casa, né? Então, eu adaptei Wer wohnt in dem Haus, né? Aí, então, ó, também essa organização fui eu que fiz, mas as imagens são também quem mora na casa, né? Na Casa Vermelha. Então, ó, Wer wohnt in dem roten Haus? Wer wohnt darin? E eu também fiz a música disso, né? Aí tem as imagens grandes, sabe, em A3, para as crianças poderem, para você trabalhar de outra forma com eles também, né? Para ver se eles conseguiram lembrar, né? Ó, in dem roten Haus, da wohnt ein sehr fein hin. Wer wohnt in dem yellow Haus? Wer wohnt darin? In dem yellow Haus, da wohnt ein groot Ent. Aí depois, ó, wer wohnt in dem grünen Haus, e por aí vai, né? Tem esses, aqui também é bem antigo já, mas assim, para trabalhar com números, esse aqui fui eu que organizei também. Por exemplo, para estar trabalhando quantidade também, né? Porque, vamos dizer, crianças da pré-escola, elas gostam de coisas coloridas, né? Então, esse material que é plastificado, elas podem manusear e isso aqui dura muito tempo, isso tem anos, sabe? Então, assim, é um material que se as escolas realmente investissem, eu não quero dizer com isso que tem que ser as professoras, porque a gente sabe que nas escolas não tem esse recurso todo, mas eu digo assim, se o município tiver vontade política e valoriza a cultura, ela tem recurso, sim, para investir em poucas coisas e fazer um material. É melhor fazer um material uma vez bem feito do que toda hora tirando cópia que joga fora e aí depois acaba não tendo material, né? E aí também, assim, eu traduzi, por exemplo, Das Univon
o da A+, né, a cigarra e a formiga, né, então a gente tem fábulas também, para a criança ter contato, mas, infelizmente, nossas escolas, elas ainda não têm muito material, então cada um se vira do jeito que pode, e eu sempre falo assim, eu tiro o chapéu para essas professoras que elas, assim, se empenham de uma tal forma, sabe? Elas não desistem, porque elas entendem que a cultura é importante. E, assim, eu ainda tenho um sonho que eu penso, assim, um dia nós vamos conseguir melhorar essa situação, porque nós não podemos deixar a cultura morrer, né? E, então, esse é um dos motivos que há muito tempo eu faço um trabalho voluntário também, né? Porque, como eu não estou mais na ativa, né, no município, nas prefeituras, eu, assim, oriento as pessoas à distância mesmo, quando elas estão no sufoco, muitas me perguntam, né? E começo, então, também com formação. E aí, assim, aqui em Domingos Martins, eu consegui ministrar uma formação com o edital que eu consegui da Secretaria de Cultura, e aí elas, então, têm algum material que eu disponibilizei para elas, e durante a formação, elas mesmas foram elaborando atividades. Em 2018, eu fiz uma formação com as professoras aqui de Domingos Martins, e isso resultou nessa apostila de atividades. Então, assim, esse material foram as professoras que elaboraram conforme a necessidade que elas têm, sabe, na sala de aula. Porque eu não sei se em todo lugar é assim, mas aqui em Domingos Martins elas costumam trabalhar temas, né? E então, de acordo com o tema, elas, então, na aula de Pomerano, elas também querem, ou é exigido delas, para elas trabalharem o tema. E aí, para elas, isso se torna uma coisa muito difícil, porque elas não têm onde olhar. E elas não têm quem orienta elas não têm apoio pedagógico específico. Eu estou falando especificamente de Domingos Martins, né? Então, Santa Maria de Jetibá já está mais estruturado. Agora, os outros municípios não têm. E aí, então, o que aconteceu? Depois que, por exemplo, as pessoas ficaram sabendo que esse material foi produzido aqui em Domingos Martins e que funcionou muito bem, porque fizeram esse material, um tanto o enunciado, às vezes, era em português, e aí a atividade, então, as palavras-chave em pomerano. Aí eu fui corrigindo e estruturando a apostila. E aí, depois, eu fui trabalhar em Itarana também. E em Itarana, as professoras conseguiram fazer 2 apostilas. Então, nós temos 3 apostilas, né, com atividades diferentes. Então, tem o volume 1, né, que tem os temas... essa apostila aqui é só tema de alimentação, animais e plantas. Então, assim, é muita coisa que tem. É muita coisa, tá? Também foram as professoras que fizeram. Que interessante, né? Então, essa colaboração... Esse aqui é o volume 2. Aqui, então, tem outros temas, que são temas... tem identidade, transportes, alimentação... datas comemorativas, então tem bastante coisa. Uma pena que esse material ainda não está disponível para todas as escolas que assim, trabalham com língua pomerana, porque esse ano a gente estava com um projeto de fazer tipo um consórcio, mas aí veio a pandemia, não deu certo, então, assim, cada um está se virando do jeito que pode, mas nós carecemos realmente de material para trabalhar, tanto da educação infantil até para os não falantes, né?
Por quê? Na formação, eu trabalho essa apostila aqui, né, que eu trabalhei aqui em Domingos Martins e em Itarana. E já tem uma outra elaborada também, que eu e o Tressman, né, nós organizamos, para ministrar a formação esse ano. Mas, como eu disse, como veio a pandemia, ficou no desejo só. E tem esse livro aqui também, que eu organizei, Pomerisch Leren Merkt Pos. Não é um livro, vamos dizer assim, específico, vamos dizer, não, é para o primeiro ano, é para o segundo ano. Não. Esse livro aqui, ele serve do pré até quem quer aprender, quem não é falante ou quem quer aprender, porque ele é muito fácil, ele tem coisas básicas do dia a dia, começa com o alfabeto, aí depois, ó, ele vem com... Deixa eu ver aqui, acho que não consigo. Isso, acho que ficou melhor, né? Desse jeito aqui, ele é todo colorido, aí a criança pode escrever ali dentro. Então, assim, eu digo que esse material, ele deveria estar disponível, né, para todas as escolas, né? Mas ainda não tem. E aí agora eu tenho também um CD que eu fiz, né? Também são 20 músicas, eu acho que é o primeiro CD com músicas infantis. Isso faz um sucesso nas escolas, porque as crianças gostam muito. E tem também essa apostila aqui, que eu trabalho hoje, então eu trabalho com aulas à distância, né, para pessoas adultas que não são falantes, porque tem muita gente que quer aprender, e aí eu organizei. Oi? Eu já coloquei o link, inclusive, né, quem tiver vontade Na verdade, esse link aqui é dessa apostila aqui, que é da plataforma. Tá? Sim. Esse é da plataforma. Então, essa apostila aqui, que eu organizei aqui, são 50 lições com noções básicas. Esse curso, ele está nessa plataforma, disponível, e a pessoa pode acessar tantas vezes que quiser, pode fazer as atividades, vai sair, pode logo corrigir, vai saber quanto que ele acertou. Se ele fizer uma coisa errada, ele não consegue passar adiante, sabe? Ele tem que voltar. E assim, hoje nessa plataforma tem quase 700 alunos, né, inscritos, e eu digo assim, que tem alunos de vários países, não são só daqui do Brasil, sabe? Tem de vários países. E para mim isso é muito gratificante, porque eu não imaginei que isso fosse, assim, repercutir tanto, né? Porque as pessoas, assim, mandam tantas mensagens, né, agradecendo que tem esse curso disponível, né, e que eles podem estar fazendo. E aí eu acho, assim, que mais pessoas, né, possam ter acesso. A gente tem que aproveitar a tecnologia, né? Então, não adianta a gente só pensar, não, eu vou editar o material. Não, não vai funcionar, porque vocês sabem que editar é muito difícil, é caro, até que as pessoas conseguem. Imagina quando que, por exemplo, uma pessoa que mora em Roma poderia estar fazendo um curso de pomerano com uma apostila dessa de papel, até chegar a ele, né? Não tem como. Então, na plataforma, a gente conversa, né? Se a gente quisesse todo dia, né? Então, eu acho, assim, que é uma questão muito gratificante, e eu penso, eu espero não abandonar isso tão rápido, porque eu vejo, assim, que eu empato muito tempo nisso. Muitas vezes, eu sempre falava assim, no dia que eu me aposentasse, eu queria bordar. Só que eu confesso para você, eu não consegui bordar nada, porque a minha vida, o meu hobby hoje é a língua pomerana, né? E então, com isso agora, como as pessoas estão procurando, né, aula particular também, aí eu comecei, né, com algumas pessoas. E eu tô assim, eu tô muito feliz. Eu tenho um aluno do Paraná
que não era falante de pomerano, mas ele é, assim, como que eu vou dizer? Um eterno apaixonado por idiomas. E ele conseguiu me achar no YouTube, né? E conseguimos contato. E desde abril eu estou conversando com ele uma vez por semana. E eu digo assim, hoje, meu aluno que não sabia nada de pomerano, ele já está escrevendo, ele já está falando muita coisa em pomerano comigo. E assim, eu digo que isso não tem preço, sabe? É gratificante, Tão né? bom que é quando você vê uma pessoa que se interessa por uma cultura que, assim, não é familiar dele, mas que ele tem interesse. E eu sempre falo assim, ele vai ser a pessoa que vai dar continuidade no meu trabalho, né? Porque eu sempre falo, a gente não é eterno aqui. Então, quer dizer, eu torço tanto que mais pessoas, né, consigam fazer. Por isso que eu sempre incentivo as professoras para elas não desanimarem, porque eu acho assim, nem tudo é perfeição, todo mundo erra, e a língua pomerana, ela é recente, a escrita, então, assim, é melhor escrever errado do que não escrever nada, porque a gente só aprende a andar de bicicleta se a gente tem uma bicicleta e se a gente tenta andar de bicicleta. E assim também é com a língua pomerana. Não adianta a gente só falar, eu quero aprender. Se a gente não praticar, a gente não aprende, né? A gente tem que praticar. E aí eu penso assim, a gente tem que investir nas crianças. Por quê? Todo mundo está de passagem aqui, todo mundo sabe disso. Mas se nós não investirmos nas crianças, quem vai falar depois? Né? E por isso que eu sempre defendo o registro. Não adianta só falar. Falar é muito interessante, mas eu digo assim, as palavras o vento leva, o registro fica. Mesmo estando escrito diferente, errado lá, mas eu penso assim, que daqui a uns anos alguém vai pesquisar, e aí eles vão chegar. Eu também sempre falo assim, a língua pomerana não está ali com a ortografia pronta e acabada. Ela vai ter reformas, como já teve, e com certeza daqui a um tempo vão ter outras. Mas isso é natural, isso é comum, né, em todas as línguas. E eu penso assim, manter o idioma vivo é manter a cultura viva também, né? E aí, assim, eu penso que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que conversar mais. Eu sempre penso assim que a gente já tem grupos onde a gente consegue, né, como que eu vou dizer, se comunicar. Nós duas mesmo, né, nos conhecemos através, né, do Palmer BR, né? E eu vejo assim que isso está faltando no povo pomerano. Porque se todo o povo pomerano realmente se unisse e abraçasse a causa, a gente certamente teria mais. Porque hoje a gente pode contar nos dedos as pessoas, né, dos estados que estão envolvidos, mas a gente não consegue, eu falo isso por mim, a gente não consegue, parece que o povo sempre acha assim, não tem valor, não adianta investir, não tem valor. Mas eu sempre penso diferente. Eu penso assim, não, tem valor e nós vamos avançar mais. Porque, como eu digo também, por exemplo, no Sul, aí, né, a Tanise é uma pessoa que dá, como que eu vou dizer, a alma pela questão da língua pomerana. Então, a gente conversa muito, sabe? Só que ela também, eu vejo assim, ela não tem muito apoio, ela não tem material, ela vai buscar onde? Então, assim, eu digo assim, hoje eu posso dizer que o maior número de professores de pomerano está em Santa Maria de Jetibá. Porque assim, é um município onde tem mais pomeranos, né, morando, tem mais escolas, então é óbvio que tem mais professores. Agora, nos outros municípios não tem tanto. Eu não sei quantas escolas, por exemplo, tem no Sul que ministram aula de pomerano. Eu conheço só. Pois é, eu acho que é lá
como que é? Martinho Lutero, eu acho, né? Em São Lourenço do Sul, isso. Rodolfo Krüger, alguma coisa também estava desenvolvendo. Sim. E me parece que é Rodolfo Bert também, alguma coisa, que é no interior, também no município de São Lourenço, né? Francisco Froemming, eu acho que começou também, né, a desenvolver, ou vai começar a desenvolver um pouco sobre a língua pomerana. Digamos, né, que são umas 4 ou 5, eu acho que no Sul, né? Melhor 4 ou 5 do que nenhuma. Que nenhuma, né? É verdade. E assim, eu vejo também, tem assim, o pessoal de Rondônia tem muito interesse, sabe? Só que eles não têm como começar também, porque não tem material, elas não sabem exatamente como começar, né? Porque eu digo para você preparar, planejar uma aula de qualquer outra disciplina em português, rapidinho você faz. Agora, se você for fazer em pomerano, você gasta o dobro ou o triplo. E isso, muitas vezes, desestimula o professor a continuar com as aulas, porque ele empata muito tempo, e aí aqui ainda em Domingos Martins é assim, ele vai de uma escola para outra, é igual bola de ping-pong, sabe? Então, assim, ele está em uma escola, aí ele vai para outra. E eu não sei, eu vejo que tem outras formas que isso poderia acontecer, mas a gente tem que ir com cautela, a gente não pode também jogar de qualquer jeito, não, vai ser assim. Não, a gente tem que sentar e conversar. E esse diálogo eu vejo que ainda está faltando, né, na questão pomerana, né? Mas eu vejo, assim, de que há uns anos para cá, assim, o pessoal começou a valorizar mais o pomerano, né? Há uns anos atrás não era tão valorizado, o pessoal tinha vergonha de falar em pomerano, tinha vergonha de dizer que era pomerano, até porque já sofreram várias repressões também, muitas vezes eram proibidos, nas escolas mesmo que você passou também, então, de certa maneira, traumatizou muitos, né? Sim. Porque eles não puderam falar a língua que eles haviam aprendido em casa, a língua materna, e vejo que nos últimos anos isso tem mudado um pouco. Hoje o pessoal já sente orgulho de ser pomerano, já sente orgulho de falar, eu falo pomerano. Então, mais materiais já são divulgados com o avanço da tecnologia, da internet. Então, já se tem músicas, hinos em pomeranos, pregações em pomeranos. Vários pastores começaram agora a pregar também, né? O seu trabalho de histórias em pomerano. Então, antes nada disso existia. Então, aqueles que já não falavam mais começaram a falar. E tem aqueles também que nunca falaram, começaram a se interessar pela língua através desses materiais, desse conteúdo, onde vocês foram os pioneiros, né? Esse belo trabalho está começando, sim, a dar os seus frutos, né? Então, às vezes demora, né? Para que um trabalho dê os seus frutos, né? Mas nós podemos notar que isso já existe. E nas escolas também, um grande avanço, né? Conseguir... ensinar nas escolas ou preservar o pomerano, né? Porque quantos são aqueles que ainda entram, né, na escola sabendo falar o pomerano, mas como lá não praticam, falam só o português, acabam esquecendo, né? Acabam deixando a língua enferrujar, como se diz, né? Não, e eu digo assim... Nossa, eu vejo assim, nós tivemos muitos avanços já, sabe? Mas eu ainda acho muito pouco diante da necessidade que nós temos, né? Poderia ser melhor se tivesse, vamos dizer assim, um olhar, né, mais, como que eu vou dizer assim... assim, entendesse realmente que isso é importante, mas... Qual é o problema também? Muita gente não conhece. Então, quer dizer, da onde que vem o recurso? Eu digo assim, eu vou fazer uma crítica, suponhamos, ao livro didático, né, que vem do governo federal. Então, o livro didático são rios de dinheiros, né, de dinheiro que é investido nisso. Só que, dependendo dos livros didáticos, nem todos são bons. A gente não pode utilizar qualquer livro na sala de aula, não são bons. E aí, assim, eu sempre digo assim,
Para a cultura pomerana tem o quê nos livros didáticos? Nada. Então, se não fossem as pessoas, né, se unirem e tentar levantar a bandeira, se for esperar pelo livro didático, se ninguém for reivindicar, ele nunca vai mudar. Agora, se nós conseguirmos unirmos força e chegar até no Ministério da Educação e falar, nós somos um povo, nós temos nossa cultura e nós queremos que isso seja colocado em livro didático. Isso é possível. Mas enquanto que cada um é para si e Deus por todos, não vai funcionar. Então, a gente realmente tem que se empenhar. Por isso que, assim, o que eu penso que deveria realmente acontecer é das pessoas se unirem, sabe? E não ter vergonha de sua cultura, porque a gente percebe que ainda tem muitas pessoas que têm vergonha, eles não assumem a identidade deles, né? E isso assim, é um entrave. E por isso que eu digo assim, depois que foi implantado o PROEPO nas escolas, você pode ver que as crianças pequenas, elas batem no peito e falam assim, eu sei falar outra língua, eu sei falar 2 línguas ou 3. E já a turma, assim, mas que não teve essa oportunidade, que já são, assim, vamos dizer, pessoas que hoje têm em torno de 30, 35 anos, elas não sabem ler, elas não vêem necessidade naquilo, sabe? Não são todos, a gente não pode generalizar, mas eu digo assim, pela experiência que eu tenho, os pequenininhos hoje, eles são, eu sei falar outra língua, né? Desse jeito. Com orgulho, né? Então, com orgulho. Com certeza. Uma coisa, assim, agora, falando um pouco dos materiais ainda, você tem muitas músicas, né? Muitas músicas em pomerano, né? Uhum. Até tem uma aqui, vou ver se eu consigo transmiti-la um pouquinho, né? Vamos colocar aqui. Plaumas afrosynashin, dat is taier nerukmin. Plaumas afrosynashin, dat is taier nerukmin. Schmetterling du Kleiding, suig die ein nur ganz, ganz flink. Haha, ho, oh, lustig, tanz mal doch. Lustig, lustig, als dein Wind. Großer Klei, blauer King. Lustig, lustig, als dein Wind. Großer blauer King. Lustig, lustig, als dein Wind. Großer Klei, blauer King. Lustig, lustig, als dein Wind. Großer blauer King. Então, nós tivemos um exemplo de uma música, né? Depois vou deixar aqui logo o link também do YouTube. Quem quiser assistir mais músicas, uma bela música, né? Parabéns por essa música, né? Então, que esse trabalho possa, sim, continuar por muitos e muitos anos, né? Que muitas escolas, muitos professores possam também, assim, se apaixonar pelo pomerano. Nada melhor do que começar o mês de outubro uma educadora, uma professora, uma pedagoga apaixonada pela profissão, né? Que ama realmente o que faz, né? Isso se nota em cada detalhe, cada
capricho seu, né? Cada trabalho é feito com aquele capricho, aquela dedicação, né? Onde você sempre visa aprimorar para que a pessoa consiga entender e compreender, né? Isso é gratificante realmente de ver, né? Ons ook kan je ook iets van beschrijven, né? No tam Schluss, wat meinst du? Ja, dat kan zijn. Nou, dan wil ik zeggen, dit lied van dem Schmetterling, dat heb ik geleerd als ik klein was. Mijn pet deed dat immer zingen, ja, op Hochdeutsch. En ik heb dat lied op Hochdeutsch. En dan dacht ik zo, wo wij je niet op Pomerisch maken, ja, wegen, dat is toch zo schön, ja, wenn man zingen kan. En dan zeg ik, zoals ik dat niet vergeten heb, dan zeg ik ook zo dat kinderen niet de Pomerisch spraak vergeten, wenn we met vertellen, of wenn we dat met zingen da, wegen, wenn een meisje zingen deed, ergens nog, dat is niet gelijk weiter, aber morgen, dan is het, wenn dat alles voorwaarts komen deed, ja, naar boven komen deed. De koop in, né? Dat heeft in de koop in. En dat zijn zeer veel lieden, né? Het zijn veel lieden wat zongen worden zijn. En dat is wederschikt worden, dat zijn blijven in de koop, né? Dat lied, dat heeft nog pitsturen in, dat was het vertellen ook, né? Dat heeft in de koop in, aanschikt aan het ten weer. En dan is de schmuckmuziek dan ook nog mittouwen, né? De melodie, né? Dat was dan ook nog schmucken, né? Ik heb nog niet bij leren van dem CD, ik heb er nog niet alle in YouTube erin mogen krijgen. Wegen, ergens denk ik immer so, mijn dag mist 48 Stunden her, und nicht 24. Aber ich habe doch noch Hoffnung, ich werde noch alle darin machen, so, ja, wegen der CD, ich habe noch sogar wie CDs hier, aber wenn du da wegschickt kriegen, das ja bitte an der Löwen hinkommen, dat je sehr lang dauert, ja, und dann ist es besser, ja, wenn man möchte dann in YouTube machen, ja. Dat ik alle kijken, né? Aham, com certeza, ja. Essa noite nós tivemos, voltando agora um pouco para o português, um pouquinho, nós tivemos já de alguns estados pessoas participando, né? Aqui do Rio Grande do Sul, nós tivemos também a Edith Krause Schwartz participando, Gabriel Lubrani Zavanella, de São Paulo, Ivone Nelson Ratz, aqui do Rio Grande do Sul, Valmir Köhler, de Santa Maria de Jeitibá, e o Capô de Vils, de Guaíba, perto de Porto Alegre, também assistindo, Arlindo Upadel, de Pomerô, de Santa Catarina, também está assistindo, Heleno Márcia Fonhan, aqui do Sul, Neuza Manzoli, Gialis Raí Blöder Roots, ele está mandando um abraço para nós, né? Dizendo que rico material. A Zilma Letnin, do Morro Redondo, aqui interior também, cidade mais interiorana, né? Do Rio Grande do Sul. Márcia Kroloff, de Pelotas. Janice Ehlert, Canguçu. Nazinha Schultz, né? O Claudinei Weltenratsky Klausermann. Ele colocou um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Good night, good avond, hoe jeet. Op alles, Aussprache het nog een nieuw vocabulaire. Dat is den zeer goud. Ik ben ook een Pomerisch Männchen. Bloß mijn spraak is niet zo goud, aber kan nog zeer veel woorden terugkomen. Ik denk zo, we kunnen gerade de Deutschsprache schrijven en gerade Nederlandisch spreken. Dan kunnen we alle lezen en schrijven. Blijven je alle met Herrgott. We moeten niet woord inventeren, dan op ons bouwwoord rennen maken. Acho que conseguiu ler. Hij wordt al zeggen, niet weer. We moeten niet weer inventeren. Niet inventeren. We zullen maar niet zo wie brillant worden schrijven. We zullen den liever willen nemen voor de Duitssprache of de Nederlandse spraak. Maar niet wie zeer brillant. Dat man kan allemaal meint.
Reisen May vai te escrever, né? Claudiana Herzog, ela botou assim, Lilia é maravilhosa, admiro muito essa mulher. Cláudio Renato Schleser Kelling, também coloca ali muito interessante a conversa. Lorena Reichel, Pelotas, Rio Grande do Sul. E o Cláudio Renato, ele é do município de Agudo e Paraíso dos... não, ele coloca no interior do município de Agudo e Paraíso do Sul, existe uma localidade denominada de Linha dos Pomeranos. E o que é interessante, né? Nossa. Agudo e Paraíso do Sul, existe uma localidade, olha, denominada Linha dos Pomeranos, né? Viu só que interessante? Município de Agudo, então tudo indica que lá tem muito pomerano, isso? Isso. Vera Conrad Brandenburg também manda boa noite. Nazinha Schultz, eu falo e entendo tudo, só não sei escrever, porém sei ler. Ela coloca ali também. Então, é isso que eu falo muitas vezes, né? A gente tem que disponibilizar a escrita, seja na internet, seja no WhatsApp, seja no Instagram, mas assim, aí as pessoas vão vendo e com isso elas vão aprendendo, né? Porque isso não é da noite para o dia que todo mundo vai saber, mas se você não tem nada disponível, não tem escrita, aonde você vai se basear? Né? Então, por isso que tem que ter, né? Passando os links aqui, depois eu coloco no final do vídeo, quando nós terminarmos a live, diretamente os links para que o pessoal possa acessar, tanto o blog do curso, como o Instagram, o Facebook e o YouTube. Havia um tempo um aplicativo Aprenda Pomerano, ele ainda funciona? Quem que desenvolveu esse aplicativo? Na verdade, o aplicativo é o seguinte, foi um colega meu, um amigo meu, que teve a ideia de fazer, porque ele estava fazendo uma pós, né, de fazer o aplicativo. Aí ele me pediu, né, ajuda, e a Cíntia também, uma outra amiga minha, nós ajudamos ele então. Aí o Hilderson teve a ideia, e a Cíntia escreveu o projeto, porque foi feito pela Secretaria de Cultura do Estado, né? E eu fiquei com a parte, né, da tradução do conteúdo, né? E aí, esse aplicativo, ele era baixado no... como que a gente fala? Play Store. Play Store. E aí, depois, eu não sei qual foi o problema que não estava dando para baixar, nos outros telefones não dava para baixar. Aí tem agora um link lá, que eu não tenho assim, exatamente agora onde que se ele é confiável ou não, mas algumas pessoas estão conseguindo baixar ele. Só que eu não sei... Por causa de que no outro link que estava, porque o rapaz, o Hilderson, ele falou alguma coisa que eu acho que era algum problema com o Google, eu não sei, uma licença, alguma coisa nesse sentido. E para acertar aquilo, eu sei que ele teria que pagar em torno de, acho que R$3.000. E para ele tirar R$3.000 do bolso dele, para colocar isso para funcionar, também não é tão fácil. E aí ele estava tentando ver recurso, né, para a gente poder reformular o aplicativo. Que assim, a ideia é essa de atualizar a ortografia, né, a escrita das palavras, e então ter essa licença de novo, sabe, não sei exatamente explicar o que é, para poder estar baixando de novo, né, porque muita gente, assim, gostou muito, teve muitas pessoas que baixaram, né? Mas eu não sei te falar exatamente qual é o problema. Mas eu sei que meu amigo esses dias falou assim, ó, eu consegui baixar. Ele falou, mas é um outro link. Eu até tenho o link ali, mas eu não tentei baixar ainda, não. Aí... Aqui nós temos ainda mais um comentário, né? Então, a Lorena Reichel, né? Ela é de São Lourenço do Sul, da família Peli, né? Ela está muito feliz também de ver essa live, né? Conversando em pomerano, né? Gostou da parte onde conversamos em pomerano, né? O pessoal realmente se identifica e gosta de ouvir alguém falando em pomerano, né? Iets te spraken né? Zo veel dat we im Sticheladen dat moet iets verteld worden, né?
Daarbij denk ik nu denken in Instagram, ik mag nu dan zo met ganz kleine Szenen, zo, da ist dann, da erzählen op Pomerisch, oder steht das auch auf Portugiesisch, ja, wenn der Leute wat nicht Pomerisch können, dann können sie sich das auch lernen, ja, das Pomerisch, da wie das lernen, ja. Internet is nog daar, net, en dat jullie kunnen zich dat leren opzoeken, hè, dat acompanheren, met aanhoren, is zeer schön. Ik zou je dan zeer, zeer danken dat du heute met mij verteld hebt. Dat je een groot handshake, dat ik wens dat God die immer met die taubscha zijn, die immer helpen. Dankeschön. Geven. Hoe hast die Arbeit ook immer wederschikken, dat mij lui dat pommiespraak ook wederschikken krijgen, dat ook mij de inleid krijgen. Mij schouwen, dat mijn ergens ook aannemen, dat wij ook zeer schön. Dat is zeer danken dat du heute tijd krijgen, eerst een beetje vertellen. Nou ja, ik zie ook, over de gelegenheid, ja, dat we hebben heute een beetje vertellen. Dat is ja, aan mij zo koud worden, nee, ja, dat is niet zo, alles, overal zo kort gemaakt worden, ja, maar dat man ik het lekkerste geeft, dat we een beetje ons kunnen verteld hebben, ja. So. Ik dank de Leute wat het aankijken hebben, ja, hij wat een groes schikt hebben, ja, Gialis is immer sehr goud, ja, hij deed me oft immer helpen, ja, met zijn muziekgeschichte, ja. Oh, dan denk ik zo, we waren zo weit untereinander, aber we zijn lekkerste zo dicht top, né? Ao mesmo tempo que estamos tão longe, mas a tecnologia possibilita, né, estarmos tão próximos, né, e a gente poder se comunicar. E aí eu penso assim, que hoje nós temos recurso, o que falta é dar as mãos para a gente se fortalecer cada vez mais, né, e nunca ter vergonha de assumir a identidade, a língua, sabe? E eu espero que nós ainda vamos conseguir, né, um momento onde realmente podemos ter a liberdade de expressão em todos os lugares, para a gente poder realmente se orgulhar da língua materna que a gente conseguiu preservar, né? Mandando um abraço ainda para quem também veio agora, o Arno Stur, também que sempre está divulgando a língua pomerana, né, nos programas de rádio. Um abraço também para a Ilka Podevils, ela disse que também fala o pomerano, né? Então, um grande abraço a todos aqueles que nos assistiram. Meu muito obrigada por teres aceitado, então, participar, iniciando esse mês de outubro, mês dos professores, com essa professora, essa pedagoga super dedicada, que sempre leva adiante, né, a sua maneira de ensinar e ensinar o pomerano, né? Então, a melhor forma da cultura pomerana se preservar é preservando a língua, né? Acho que a língua acaba unindo tudo. Chegando também na live, a Laura Schröder, que a gente falou antes, né? Lourinha Westphal Team, né? Muito bom escutar, né? Beijos para Lilian, né? Lourinha Westphal Team. E Nazinha Schultz também coloca ali gratidão. Então, meu muito obrigada a todos que acompanharam, muito obrigada pela disponibilidade, que assim Deus possa sempre te abençoar, orientar o teu caminho, e que possamos nos encontrar em uma outra oportunidade, novamente, né, abordando temas sobre a cultura e a língua pomerana. Então, meu boa noite, que Deus possa sempre te abençoar. Boa noite, um abraço a todos, né, que assistiram, e de coração eu agradeço, sabe, as pessoas que realmente se empenham, né, em manter essa língua, essa cultura viva. Tudo de bom, então até uma próxima oportunidade. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.